Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Boa noite. Mais uma vez venho pedir licença para poder entrar na sua casa, neste santuário sagrado, onde você tem me acolhido durante esse tempo todo, para que a gente possa juntos rezar, meditar a palavra de Deus. Venho mais uma vez te cumprimentar com uma boa noite. Você que está pedindo bênção, eu digo para você, Deus te abençoe. Abençoe largamente a sua vida, a sua família, a sua casa, as suas intenções. Também quero convidar você neste momento para que nós possamos rezar, invocando o Espírito Santo, para que Ele nos ajude a compreender esse propósito de Deus. Neste ano que o Papa Francisco consagrou a São José, então nós estamos buscando na pessoa de José algumas características para que também possamos entender a nossa vocação e perceber. Essa é a minha intenção, sabe, querido irmão, querida irmã, a minha intenção é esta, que você perceba que José teve uma vida não diferente da minha nem da sua. Uma vida completamente humana, marcada por tantas realidades que estão presentes na minha e na sua. O que fez de José diferente dos outros, e consequentemente digo diferente de mim, é que José
se abriu totalmente às verdades de Deus. O seu olhar não estava somente voltado para o aqui e agora da sua existência, mas um olhar para além. Então, isso fez de José um homem diferente. Como nós meditávamos no último encontro, o homem da acolhida, e se vocês me permitirem, estando com vocês essa noite, eu quero também, agora, no dia de hoje, falar um pouquinho da dimensão da obediência de José. Uma obediência que mudou os rumos da história. Então, convido você a rezar junto comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, esteja com você. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amado irmão, amada irmã, rezemos pedindo a presença do Espírito Santo para que Ele possa abrir o nosso entendimento, a nossa inteligência, para que também nós, a exemplo de José, possamos ver além do que os olhos podem enxergar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Cantemos, amado irmão, amada irmã, ao Espírito Santo de Deus. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vós sois a alma da igreja, vós sois a vida, sois o amor, vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. Vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós neste momento e nos ajude a compreender as verdades de Deus. Cantemos juntos. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Divino Espírito descei, os corações vinde inflamar e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar, e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em
Espírito Santo de Deus, faze-nos experimentar nesta noite, inspirados em São José e alicerçados, alimentados na palavra, na Bíblia, possamos encontrar sentido para as nossas dores. Possamos ter a graça de ressignificar as realidades da vida, muitas das vezes pesadas e inesperadas, para que mesmo nos desencontros da nossa existência, possamos, aí nos desencontros, encontrar-nos com Deus e servi-lo como José o fez, em estrita obediência. Uma obediência que para ele não foi dor, porque ele não se fez de vítima, mas tornou-se protagonista da sua história. Por isso a obediência o levou a uma profunda alegria. A uma profunda alegria. É o que pedimos para nós, para mim e para cada um dos meus irmãos que se unem comigo neste momento, nesta noite. Eu peço ao Pai, em nome de Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Mais uma vez, querido irmão, querida irmã, eu quero te saudar. Boa noite, saúde e paz. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quero partilhar com você, nessa noite, essa dimensão de José, o homem da obediência. José fez da sua vida, fez da sua existência o lugar de Deus. Mas antes de eu falar, eu gostaria que você pudesse olhar a beleza desta imagem que está aqui. Uma imagem terracota que eu comprei no Carmelo, aqui em Belo Horizonte, lá no bairro Monsenhor Messias, das Irmãs Carmelitas, e perceba a graciosidade desta imagem. Perceba como que ela nos traz uma realidade presente entre um pai e um filho. O carinho de um pai e um filho. A segurança que este pai passa para o filho e o filho acolhe. Olha a troca, nós não podemos ver, obviamente, mas veja que interessante, há uma troca, sugere uma troca de olhares que está muito além da palavra. Eu creio que vocês não estão vendo muito direito, porque pelo menos aqui para mim, a palavra ao vivo e onde está o número de pessoas participando da live está justamente no rosto dele, né? Mas depois eu vou tentar tirar uma foto e a gente vai, então, mostrar para vocês, porque eu creio que com o que nós vamos falar hoje, esta imagem vai nos ajudar bastante a refletir a vida de José e uma vida que inspirou Jesus, porque não tenho dúvidas que a obediência de José foi aquilo que ele passou para o seu filho Jesus Cristo. Por isso Jesus, se fez obediente e obediente até a morte e morte de cruz. Nós sempre temos o costume, pelo menos a gente, sempre que colocamos e demos uma importância muito grande a Nossa Senhora. E falamos muito de Nossa Senhora. E São José sempre ficou um pouquinho mais esquecido na nossa tradição, na nossa piedade popular, digamos assim. Não na tradição, porque na tradição nós vamos ver que José, ele nos mostra este caminho bonito de uma presença que, sem falar verbalmente, ele fala tudo, com as suas atitudes, com o seu jeito de ser. Nós percebemos
que assim como Maria recebeu o anjo e o anjo lhe revelou, não foi diferente de José. José também recebe a visita do anjo. E o anjo revela-lhe as realidades as quais ele então vai vivenciar. E a exemplo de Maria, como Maria, que disse o seu fiat, José também diz o seu fiat. José também diz o seu sim. Maria disse sim. Maria disse sim. E agora José também diz o seu sim. Um sim cotidiano, como foi o sim de Maria. Vamos lembrar no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, eu vou citar, mas nós que estamos já caminhando há mais tempo, já citei isso várias vezes, então não há problema. No capítulo 1 do Evangelho de Mateus, José, quando fica sabendo que Maria está grávida, possivelmente ele fica sabendo, já meditei isso com vocês, pela própria Maria. Creio eu que assim que o anjo lhe anunciou, ela então foi procurar José, porque ela precisava contar isso para alguém. E José, como qualquer um de nós, ao ouvir aquilo, ele pensou que ele tinha sido traído, porque o menino não era dele. Onde já se viu alguém chegar e falar assim, estou grávida de Deus? É inconcebível. Hoje, para falar isso, eu falar isso e a gente falar a respeito de Maria, é muito tranquilo a gente entender. Mas imagina você, sua namorada ou a sua mulher chegar grávida, você sabe que não foi você, e ela fala assim, estou de Deus. Você vai acreditar? Vai criar ali um grande vazio no seu interior, um grande tumulto no seu interior. E não foi diferente de José. José, ao saber que Maria estava grávida e não querendo difamá-la, porque ele era justo, ele então resolve deixá-la. Mateus 1:19. Mateus 1:19. Lembrando, queridos irmãos e irmãs, Bíblia na mão, palavra de Deus no coração. Então, vamos pegar aí Mateus 1:19. Só um pouquinho aqui que eu pus a Bíblia no meu teclado e sumiu tudo aqui agora. Se precisar de alguém sem jeito, para presente, pode me contratar que sou eu. Mateus 1:19. José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo difamá-la, não querendo denunciá-la publicamente, resolveu abandoná-la em segredo. Resolveu abandoná-la em segredo. Esse é o pano de fundo. José vivendo a sua angústia. Não só vivendo a sua angústia, mas já tinha tomado uma decisão. Isso aqui é muito importante. José já estava decidido. Decidido. Eu não vou denunciá-la, porque se eu denunciá-la, ela vai ser apedrejada até a morte. Então, eu decidi, vou abandoná-la. Isso é ponto. E essa decisão, imagine você, as angústias que passaram dentro de José. Imagina você o chão que ele perdeu, as coisas que passaram na sua cabeça, até mesmo, entre aspas, de um questionamento a Deus. Tipo, por que está acontecendo isso comigo? Eu não mereço, eu sempre fui respeitador, sou temente, cumpro com as minhas obrigações para com o Senhor. Como isso pôde acontecer comigo?
Percebe que as indagações de José, a angústia de José, que levou José a abandoná-la sem denunciá-la, não é diferente das minhas angústias, como também não é diferente das suas angústias. Quando a gente enfrenta momentos difíceis. Imagino, aí eu tenho recebido tantos pedidos de oração de pessoas que estão doentes. Então, você que está doente, quantas angústias você está passando neste momento? Você que está com um familiar doente, você está rezando e parece que cada dia a pessoa vai piorando e parece que quanto mais você reza, menos Deus te escuta, porque nada acontece do jeito que você espera. Não é uma angústia? E às vezes a gente fala ou diz coisas ou toma atitudes que não seriam muito boas, como meditamos no último encontro. E aí o que acontece? Acontece que é neste momento da sua angústia, da sua dor, mas com certeza José pediu orientação para Deus. Afinal de contas, José era um homem justo. E eu não tenho dúvida que naquela angústia toda, naquela dor toda, José, como homem justo, começou a pedir a Deus uma orientação. E a orientação de Deus veio. Como? Através de um sonho. Qual foi o sonho? Mateus 1, 20. Leia comigo. Mateus 1, 20. Enquanto ele tomava essa decisão, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado provém do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você o chamará com o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. José decide, porém a decisão dele precisa ser mudada, porque a decisão dele está baseada na sua dor. Isso eu gostaria que você entendesse hoje. A decisão de José, mesmo ele sendo um homem justo, está baseada na sua dor. E porque está baseada na sua dor, ele decide abandoná-la para não difamá-la. O anjo lhe aparece como resposta da sua oração. Eu tenho certeza que a oração de José não estava fundada nos porquês, mas no para quê. O que o Senhor quer me falar? Quando eu creio que eu já partilhei isso com vocês, mas gostaria de partilhar de novo, que pode ser que algum de vocês que estão aí unidos a nós neste momento não tenha ouvido. Quando eu era pároco na paróquia São Sebastião e São Vicente, lá no bairro Copacabana, eu fui acometido por uma doença chamada síndrome do pânico. E é uma doença terrível, porque ela pode ser comparada à frescura. Porque a gente vai no hospital e a gente sente falta de ar, a gente sente taquicardia, a gente acha que está infartando, a gente acha que está desmaiando. Aí a gente vai no hospital, faz os exames, clinicamente não tem nada. Aí as pessoas pensam, mas que frescura. Mas somente quem passou, eu não sei se algum de vocês que está aí participando comigo nesta noite, já passou por isso, sabe o que é. Sabe o que é. E uma vez uma pessoa me disse assim: nossa, padre, logo o senhor que é um servo de Deus e Deus deixa o senhor ficar doente? E aí eu comecei a pensar, eu nunca
Aí as pessoas que são muito próximas a mim sabem disso. Nunca rezei para que Deus me curasse. E também nunca perguntei a Deus por quê. Nas partilhas que eu fazia com as pessoas próximas, nas orações que eu fazia com as pessoas mais próximas, chegadas, íntimas, se elas estiverem aí ouvindo e puderem dar o testemunho, eu sempre dizia a Deus que Deus tinha uma proposta para mim e eu não estava entendendo. Eu não estava entendendo, mas que eu tinha certeza que aquela enfermidade não era uma desgraça, não era a ação de Satanás, não era a ação do inimigo, não era a ação do mal, mas Deus tinha uma proposta na minha vida. E que eu precisava entender o que Deus estava querendo me dizer. O que Deus estava querendo me dizer. Então, estou vendo aqui muitas pessoas comentando, né, que já tiveram ou têm também a síndrome do pânico. Então, eu queria dizer isso para você. Não fica perguntando por que disso ou por que daquilo. Peça a Deus a graça do entendimento, para que você possa entender o que Deus está querendo te dizer. Ressignificar essa sua dor. Ressignificar esse momento da sua vida. Você pode ter duas atitudes. Ou ficar como o povo de Israel, que murmurava, reclamava, falava com doença maldita, ou vírus maldito, ou vírus difícil, e colocar peso de praga naquilo, porque vai retornar para você. Ou você pode centralizar, ressignificar essas realidades com louvor, na busca do entendimento, esse entendimento. Olha, Senhor, eu creio que o Senhor quer me dizer algo, eu não estou entendendo, porque a partir do momento, olha o que eu falei na última live, e quero falar agora, porque eu vou entrar no assunto que eu acho muito importante. A partir do momento que a gente entende, a gente consegue ressignificar. E quando a gente consegue ressignificar aquilo que está nos destruindo, aquilo que veio para nos matar, aquilo que veio para diminuir a nossa intensidade de vida, a gente consegue dar um passo a mais. E aquilo que seria morte se torna bênção. Aquilo que seria destruição se torna graça. E aí José pega essa situação, olha aí o que diz o versículo 20, versículo 21, não, peraí, 24, versículo 24. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu sua esposa. Olha, então, o que eu quero entender? O que eu quero que você entenda nessa noite? José teve uma decisão. Aconteceu um fato que lhe machucou, aconteceu um fato que o destruiu, aconteceu um fato que o fez perder a direção da sua vida. Mesmo que este fato foi tão doído para ele continuou justo, ele continuou temente a Deus, ele continuou obediente a Deus, ele não pagou mal com mal, não é verdade? Ele não pagou o mal com o mal, mas ele pagou o mal com o bem, isso aqui entre aspas, né? Porque Maria não tinha feito nada de mal, mas até então ele não tinha essa clareza. Então, ele não pagou o mal com mal, mas pagou o mal com bem e decidiu. Nessa angústia, ele clama a Deus, querendo entender o que está acontecendo. Não pragueja contra Deus, mas quer entender. E aí vem a resposta de Deus através do anjo. Não tenhas medo de receber Maria, porque o que ela concebeu
é ação do Espírito Santo. A mesma coisa que ela tinha falado para ele. Com certeza ela chegou lá e disse para ele: José, olha o que aconteceu. Um anjo do Senhor, um anjo de Deus veio, me conversou comigo, me chamou de ave cheia de graça, pediu a minha contribuição, falou com que eu ia gerar um filho, e este filho não ia ter ação humana, tanto que, olha como é que as coisas se casam. Veja para você o versículo 25. Olha como é que as coisas se casam sutilmente. Olha o versículo 25. Ele recebeu, o 24, como esposa e não teve relação com ela, até ela dar à luz a um filho. Olha que você pode perceber, as coisas se casam. O anjo disse que não precisava de homem, ele não se uniu à sua mulher durante esses meses todos. De fato, para que tanto ele quanto ela pudessem ver o poder de Deus sobrenaturalmente. Porque eles foram chamados por Deus. Deus pediu a eles uma contribuição. E eles disseram totalmente um sim. Sem restrições, sem reserva. E José então dá uma resposta. Quando ele pede, ele dá uma resposta imediata. O que é a resposta dele? Ele vai lá e faz como o anjo ordenou, recebe Maria. O que eu quero dizer? Preste atenção que eu vou dizer uma frase aqui, queria que você entendesse. Olha que interessante. Com a obediência, José supera o seu drama. Com a obediência, José supera a sua dor. E ainda mais, ele não só supera, então não é só um benefício para ele a obediência dele. A obediência dele traz um benefício para ele, que é a superação da sua dor, da sua decepção. Mas também José produz um milagre. Qual é o milagre que José produziu? Salvou Maria da morte. Nossa vida é assim. Quando nós obedecemos a Deus, acontece em nossas vidas um milagre. O milagre da ressignificação de nossas dores. O milagre da ressignificação das nossas dores. E acontece outro milagre, porque a outra pessoa ou a outra realidade é beneficiada pela nossa mudança de entendimento. Então, quando a gente consegue ressignificar aquela realidade que poderia ser a morte de outra pessoa, a condenação de outra pessoa, que poderia ser a destruição da outra pessoa, porque teríamos este direito, quando a gente ressignifica na obediência a Deus, aquilo que também seria a morte para o outro se torna vida. José supera o drama da sua existência pela obediência a Deus. Então, querido irmão, querida irmã, neste quarto encontro nosso, eu gostaria que você olhasse para São José como homem da obediência. Eu não sei as dores que você está vivendo. Eu não sei as decepções da sua vida. Eu não sei as angústias da sua vida. Se você me permite, eu gostaria de te dar um conselho. Pelo menos eu faço isso comigo. E confesso para você, tenho me sentido muito bem. Eu já não pergunto mais a Deus por que o mal está acontecendo na minha vida, por que fulano morreu, por que fulano está doente, por que o Senhor não cura, por que o Senhor não liberta, por que o Senhor não faz isso, por que o Senhor não faz aquilo. Graças a Deus, eu já passei dessa fase infantil, de ficar perguntando, por quê? Por quê? Nós todos vivemos essa fase, não já? Quem é pai e mãe aí, as crianças pequenininhas, tudo pergunta, por que pai? Por que mãe? Por que padre? Tudo é a fase do porquê. Eu já passei dessa fase. Eu tenho tido na minha vida uma experiência tão bonita de Deus, de sentir o quanto que Deus me ama, de sentir o quanto que Deus cuida de mim, de perceber que nos meandros, nas tramas, nos nós da minha vida,
que eu mesmo dou, o Senhor pacientemente está ali, desdando os nós, não por mim, mas comigo, quando eu sou capaz de olhar para mim e perceber que de tudo aquilo que eu reclamo, eu tenho uma contribuição. Freud dizia assim: qual é a sua parcela de culpa? Vamos tirar a palavra culpa. Qual é a sua contribuição para a bagunça que você está reclamando? Então, quando eu sou capaz de parar de querer procurar culpados, de jogar nas costas dos outros a culpa para que eu me sinta vítima e não protagonista, eu vou continuar sofrendo, eu vou continuar sendo massacrado, destruído pela dor da minha vida. Mas quando eu paro de procurar culpados e eu procuro entender qual é a contribuição que eu tenho dado para aquilo, se aquilo aconteceu, tem uma parcela minha, tem uma contribuição que é minha. E aí, em vez de eu condenar o outro, eu procuro crescer, amadurecer, eu procuro ressignificar, eu procuro, diante daquela realidade, obedecer à revelação da palavra de Deus, de não pagar o mal com o mal, mas de pagar o mal com o bem, de oferecer o outro lado da face quando alguém me bate de um lado, de dar ao outro mais do que ele está me pedindo, de não buscar as coisas terrenas, mas buscar as coisas do céu, de ser bom, preste atenção, de ser bom, não ser bobo. Há uma diferença muito grande. Há uma ordem do Senhor para que eu seja bom e para que eu faça o bem. Ele não pediu para eu ser bobo. Bobo. Eu tenho que ser bom e fazer o bem. Então, quando a gente passa dessa fase de ficar perguntando por quê, e buscar entender o para quê, a gente se liberta. E acontece um milagre. Às vezes a gente fica triste, porque isso faz parte da nossa humanidade, mas a gente não desespera. A gente não desespera. A gente se entristece, a gente chora, a gente sente dor, angústia, mas a certeza de que Deus nunca perdeu o controle das coisas da minha vida, porque eu me confiei a Ele diariamente, para lembrar de uma filha minha, todo dia, diariamente, todo dia, quando eu acordo, eu entrego o meu dia nas mãos do Senhor e digo para Ele: Senhor, eu estou disposto a viver a sua vontade, tudo que vier nesse dia, que venha com a sua bênção e com a sua graça, e que o Senhor me dê a graça de saber enfrentar estes momentos da vida. Eu vivo mais feliz. Quando termina o dia, aprendi isso no seminário, louvo e agradeço a Deus, glorifico a Deus, porque Ele me permitiu entrar no seminário, e no seminário eu aprendi muitas coisas, e todos os dias na oração da noite, quando nós nos reunimos, os seminaristas se reúnem para rezar as completas, que é a oração da noite, existe ali, a primeira coisa quando a gente inicia a oração é o chamado exame de consciência. E ali a gente é chamado a examinar a nossa consciência diante do dia vivido. E ali nós vamos nos perguntando, eu pelo menos faço isso, os momentos que eu vivi de acordo com a palavra de Deus, os momentos que eu não vivi, os momentos que eu fui meia bomba, meio lá, meio cá, os momentos que realmente eu neguei completamente, porque isso me dá capacidade de entender
de entender, porque eu só vou decifrar o enigma da minha vida quando eu conseguir olhar para mim. O maior milagre, meu irmão e minha irmã, não está na cura de doença, porque, eu vou falar de uma forma assim, entre aspas, tá? Eu conheço muita gente, preste atenção no que eu vou falar, mas entenda, não é a letra não. Eu conheço muita gente que foi curada por Deus e que está no inferno. Não conheço ninguém, mas eu estou dando um exemplo. Muita gente pode ser curada por Deus, pode ser a vida inteira abençoada por Deus, está no inferno. Porque o fato de ser curado e abençoado não é o maior milagre. Por favor, olha aqui para mim, entenda. O maior milagre incontestável é quando uma vida se converte. Não existe milagre maior. Não é cura de corpo que é milagre. Não é cura de doença que é milagre. O maior milagre é uma alma que está salva e que permanece na salvação, que permanece no caminho do Senhor. Este é o maior milagre. Uma alma que mesmo diante das dificuldades da vida, mesmo diante dos nãos da vida, mesmo diante das decepções da vida, uma alma que permanece fiel a Deus. Isto é, para mim, o maior milagre. Por isso que eu não peço a Deus para curar minhas doenças. Por isso que eu não peço a Deus para, entre aspas, me livrar dos meus inimigos. Eu preciso dos meus inimigos. E eu abençoo os meus inimigos. Sabe por quê? Porque é a oportunidade que eu tenho de colocar na prática da minha vida aquilo que Jesus falou. Porque se eu pedir a Deus para me libertar dos meus inimigos, como é que eu vou fazer o bem para aquele que me faz o mal? Como é que eu vou ter a possibilidade de perdoar aquele que me ofendeu? Como é que eu vou ter a oportunidade de oferecer o outro lado da minha face, se eu peço a Deus para tirar aqueles que podem bater e me dar uma bofetada? Percebe? Quando a gente experimenta na obediência da maturidade da nossa fé, estas realidades, nós nos transformamos. Agora eu te digo, este entendimento não veio de ontem para hoje, foi uma construção da minha vida. Uma construção que, como que ela foi feita? Uma construção, como que ela foi feita? Ela foi feita através das minhas orações diárias, do meu estudo bíblico diário, de todas as festas e passeios e jogos que eu deixei de ir para poder ir para a igreja, para participar de um retiro, para participar de uma palestra, para participar de um momento de oração, para receber no meu coração a semeadura da palavra de Deus. E isso foi uma construção de anos. De anos, não foi uma construção de ontem para hoje. Por isso que eu tenho, e Deus me deu essa capacidade, de às vezes eu ser ofendido, eu ainda vou na casa da pessoa pedir perdão para a pessoa. Ela me fez o mal, mas ainda vou lá pedir perdão. Porque eu prefiro ter paz do que ter razão. Mas isso, gente, não é, a gente não conquista com a cabeça, a gente não conquista com o raciocínio lógico, a gente conquista quando a gente é capaz de colocar o coração da gente no coração do Senhor. A gente conquista, e aí olha para essa imagem, quando a gente é capaz, aqui está São José e aqui está o menino Jesus, mas vamos fazer uma troquinha, imagine isso aqui sendo Jesus, imagine sendo Deus, e aqui você, quando a gente é capaz de olhar nos olhos, e não precisar de palavras, porque o olhar comunica tudo. Uma vez eu fui almoçar com a minha mãe na casa de uma amiga, lá no Santa Amélia, e como eu sou antigo, eu sou das antigas, né? Lá em casa a gente sempre conversou com o olhar. Mamãe olha para mim, porque a intimidade que eu tenho com a mamãe é tão grande e vice-versa, que ela olha para mim, a gente conversa com o olhar.
E aí estava tendo um assunto lá na mesa, e não sei o que, né? A minha mãe olhava para mim, olhava para minha mãe, e a gente, né, a gente se entendia, vamos dizer assim, a gente conversava sobre aquela realidade. Num dado momento, a pessoa parou e falou assim: nossa, vocês conversam pelo olhar, né? Só quem tem intimidade pode conversar pelo olhar. Talvez seja isso, por isso que hoje os pais não conversam com os filhos pelo olhar, como os avós conversavam com os filhos, né? Os pais de antigamente, nossos avós conversavam com os nossos pais, é melhor dizendo isso. Sabe por quê? Porque hoje papai e mamãe ficam tanto tempo na rua trabalhando, ganhando a vida, e quando estão dentro de casa precisam lavar, passar, cozinhar, ou às vezes precisam descansar, que não conseguem ter essa intimidade com o filho. Por isso que hoje os filhos não entendem os olhares dos pais. E aí eu fui aprendendo. Quando eu vou para a oração, também aprendi isso, se vocês me permitam, eu quero partilhar com vocês. Eu fui para a oração. Quando eu vou para a minha oração hoje, eu não vou falar nada com Deus, não. Eu não vou com um discurso pronto, não. Eu não vou com uma lista de coisas. Ô Senhor, faz isso, ô Senhor, faz aquilo. Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te glorifico. Senhor, eu te... Eu não. Sabe como é a minha oração? Às vezes 2, 3 horas de oração, eu sento lá, faço aquele exercício de respiração que eu já te ensinei. Respiro fundo, seguro, solto. Começo a me desarmar, como diria Gilberto Gil: se eu quiser falar com Deus, eu tenho que tirar a gravata, eu tenho que desapertar o nó do sapato, eu tenho que tirar o cinto. E ali, quando eu vou fazendo aquele exercício de respiração, eu vou tirando tudo isso. Meu sapato não é físico, né? Imaginário. Meu sapato, aquilo que me aperta, aquilo que está me angustiando, aquilo que está me sufocando. Gravata lembra sufoco, sapato, aquilo que aperta, né? Que não deixa a gente caminhar com liberdade. Eu vou fazendo esse exercício de respiração e vou então me libertando disso tudo. E fico ali procurando deixar minha mente vazia, né? Fico naquela posição confortável e aí eu sinto Deus movendo. Eu sinto Deus falando, eu sinto Deus se manifestando, e a partir do momento que aquilo que Deus vai manifestando, vai movendo no meu coração, na minha vida naquele momento, é que eu vou respondendo. Aí que está a minha oração. E quando termina aquele momento, eu não preciso ficar falando com ele do fulano, do beltrano, do ciclano, porque Ele já sabe que está tudo aqui no meu coração. E Ele conhece o meu coração. E eu vejo que as pessoas pelas quais eu oro são abençoadas. Não porque eu fico dizendo para Deus: cura fulano, dá emprego para o beltrano, olha lá a situação do ciclano. Não, eu só apresento os nomes. Olha, Senhor, pela Paulinha e pelo Alexandre. Olha, Senhor, pela Sandra. Olha, Senhor, para fulano, beltrano. Olha a Selma. Olha a mãe dela. Pronto. Eu não peço a Deus para fazer nada, sabe por quê? Porque eu sei que Deus vai fazer não escutei? Está fraco. Melhor. Porque Deus é amor. E Deus não vai fazer nada de mal para mim. E nem para ninguém. Porque Deus ama com amor eterno. Então, a obediência à palavra produz em nós o milagre, o maior milagre de superação dos nossos dramas, das nossas decepções, a superação das nossas angústias, dos nossos medos, na certeza de que Ele cuida de nós. E uma vez que este milagre é produzido em nós e nós nos tornamos obedientes, como José foi obediente, aí o que acontece? Aquelas realidades em torno da gente também recebem um milagre, porque vai ser menos maldade, menos vontade de tirar satisfação, menos isso, menos aquilo, e a vida vai jorrando cada vez
mais e melhor. Portanto, meus irmãos, hoje eu queria apresentar para vocês José, o homem da obediência. E uma obediência não tardia. Eu gosto demais dessa palavra, imediatamente. Imediatamente. Despertando do sono, o que ele fez? Imediatamente, ele recebeu Maria por sua esposa. Ele fez conforme o anjo tinha lhe falado. Querido irmão, querida irmã, tem outras realidades de José. O segundo sonho, por exemplo, de José, quando José foi para Belém para se registrar no censo, ele sai da sua casa mais ou menos 200 quilômetros, Nazaré para Belém, de Belém para Jerusalém, em torno de 10 quilômetros, né? Para você ter uma ideia, da casa onde eles moravam, Nazaré, até Belém, 200 quilômetros, uma viagem longa, para uma mulher que estava prestes a dar à luz. Ali eles chegam, não tem lugar para eles, a gente conhece a história, o menino nasce. Nós sabemos que pelo menos ali, eles ficaram algum tempo, porque com 8 dias o menino foi apresentado no templo. Por isso que de Belém até Jerusalém é 10 quilômetros, você faz isso, né? Num pulo, não é verdade? Quantos de nós já saímos aqui de São Geraldo e fomos para o centro de Belo Horizonte a pé? Um pulo. O que é 10 quilômetros, gente? É um tiro de espingarda. Para quem é mineiro vai entender muito bem. É logo ali. Logo ali. O menino é apresentado. Depois vieram os magos. Olha, o menino nasceu, os magos viram a estrela, eles caminharam não sei quanto tempo, até chegar lá. O menino já estava com meses. Talvez ali beirando quase 1 ano. Não foi na noite que eles chegaram, né? Eles não se teletransportaram. Eles fizeram uma caminhada, até eles descobrirem a estrela, preparar as coisas para a viagem, que era longa. Não sabiam direito para onde estavam indo, tanto que eles foram parar onde? Em Jerusalém. Lá Herodes manda eles para Belém, para poder obter informação. Eles vão, encontram o menino, depois que eles saem de Jerusalém, né? De Jerusalém a Belém, 10 quilômetros, fizeram rápido, a estrela apareceu de novo e os guiou até onde estava o menino. Eles viram o menino, reconheceram o menino. Maria meditava todas as coisas no coração dela. Nesse momento ali, José teve um sonho, o segundo sonho. Onde que está? Mateus 2, versículo 13. Mateus 2, versículo 13. Olha aí o sonho de José. Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e fica lá, até que eu te avise, pois Herodes procurará matar o menino. Olha para você ver. Olha o tempo. Isso não foi tudo na hora que foi acontecendo. José ainda ficou lá em Belém, não voltou para Nazaré, por isso ele ficou lá esse tempo. Os magos vieram, adoraram o menino, ofereceram presentes. Os magos, a hora que reconhecem o menino, porque eles foram pensando em rei no palácio, foram para Jerusalém, não estava lá. Eles encontram o menino em Belém, na casa do pão, não é? Na casa do pão, ali encontram o menino, adoram o menino, e o anjo avisa para eles: não volte pelo mesmo caminho. Não volte até Herodes, não leve informação para Herodes. E aí eles voltam para casa por um outro lugar. Eles voltam para casa por um outro lugar.
Neste meio tempo, depois da visita dos magos, eu creio que naquela noite, ou um dia ou 2 dias depois, José tem um sonho. Qual que é o sonho? Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes vai procurar matá-lo. E José vai para o Egito, pega a mãe e o menino, ele não hesita em obedecer. Ele não põe senão, mas logo no Egito, eu não conheço ninguém lá, o que eu vou fazer lá? Aqui pelo menos eu estou com a minha parentela, porque eu sou da descendência de Davi, estou aqui na casa de Davi, Belém, cidade de Davi, estou com a minha parentela, estou com o meu clã, aqui eu tenho apoio, tenho segurança, Maria com menino novo, de meses, o que eu vou fazer lá? Imediatamente ele levantou, pegou o menino, não esperou nem amanhecer. Assim que ele acordou, ele já foi catando os trem, devia ter batido lá no ombro de Maria, falou assim: mulher, vamos pegar os trem aí, mulher, que a gente precisa ir embora, porque o anjo mandou. Imediatamente, mais uma vez ele obedece. Com certeza não estava entendendo nada. Não tinha, a sua inteligência não conseguia entender nada, mas o seu coração, ele entendeu tudo. Por isso que a fé está para além daquilo que os olhos podem ver. A fé está para além daquilo que os olhos podem ver. E aí, o que ele faz? Vai lá, fica lá quanto tempo? Os historiadores dizem que dessa data da visita dos magos até a morte de Herodes, mais ou menos 2 anos. 2, 3 anos mais ou menos. O menino deve ter ido para lá com menos de 1 ano, ficou lá no Egito mais ou menos 2 anos, quando ele volta, ele já volta com 3 anos para 4 anos mais ou menos de idade. E aí para onde que eles vão? Para onde que eles vão? Quem sabe aí responde. Quando eles voltam, eles vão para onde? Hã? Eles vão para Nazaré. Porque ele iria voltar para onde? Para Belém. Ele iria voltar para lá, para aquela terra de Belém. Mas aí eles lembram, o anjo fala para ele, ele teve medo, porque ele ouviu dizer que o filho de Herodes estava reinando, e ele resolve ir para onde? Nazaré. E ali ele faz a vida. Guardemos isso no coração. Eu já falei demais, né, gente? Olha lá, são 8 horas e 27 minutos. Então, guarda isso no seu coração. O que eu quero que você guarde no seu coração? A obediência a Deus produz na minha vida o maior de todos os milagres, que é a superação dos dramas da minha existência, onde eu deixo de ser vítima e passo a ser protagonista. E quando eu me torno protagonista, a vontade de Deus não é pesada, não é doída, não é, entre aspas, uma cruz que eu tenho que carregar até o fim. Não, a vontade de Deus é a libertação. Porque eu me tornei não vítima, mas protagonista. É o que aconteceu com Jesus. Por que a cruz de Jesus, por mais pesada que foi, que levou ele a cair, ele não desistiu, ele não reclamou, ele não murmurou, porque ele não foi vítima. Em nenhum momento Jesus se vitimou. Jesus foi protagonista. Protagonista da sua dor. Por que ele teve força para aguentar os algozes, o flagelo? Dizem os estudiosos que era terrível. Jesus recebeu umas chicotadas. Eu não preparei para falar isso, então fico com medo de dar uma informação falsa. Não sei quantos, vamos dizer, fios tinha no chicote, mas em cada ponta do chicote tinha uma pecinha de chumbo. Umas com uns ganchinhos, outras com umas pontinhas, várias esferas. E aí quando chicoteava, aquelas esferas entravam na carne, e quando eles puxavam, arrancava a carne. Por isso que Jesus estava todo daquele jeito. Por que ele não gritou?
Por que ele não berrou? Porque ele não foi vítima. Quem é vítima não dá conta das coisas. Recadinho do coração. Quem se faz de vítima, até uma pluma é um peso pesado. Mas quem ressignifica a sua vida, mas quem ressignifica a sua vida e na obediência deixa de ser vítima e se torna protagonista, até a dor fica leve. E a vida ganha um outro sentido. E aqui eu termino. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Digo para você, isso é impossível? Não, não é. Porque tivemos a história da igreja, tem muitos testemunhos. Sebastião, Vicente, Maria Gorete, Geraldo Magela, Teresa de Ávila, não é? São João Paulo II. O que eles fizeram na vida? Ressignificaram. Foram obedientes à vontade de Deus. Receberam o primeiro e maior de todos os milagres. Ressignificaram a vida, porque deixaram de ser vítima e se tornaram protagonistas. E porque deixaram de ser vítimas e se tornaram protagonistas, eles abençoaram até mesmo aqueles que foram causa da dor que eles tiveram. Portanto, irmãos, temos a faca e o queijo na mão. Isso vem de onde? Recadinho do coração. Se constrói como? Ficando dentro da sua casa? Não. Participando de encontros, participando de retiros, participando da Santa Missa, confessando-se regularmente com o sacerdote, alimentando-se da palavra de Deus e da Eucaristia, de tudo aquilo que a igreja oferece. E aí a vida da gente se transforma. Me desculpa, hoje eu falei demais. Me falei demais hoje. Mas eu tenho certeza, vou até partilhar uma coisa com vocês aqui. Vocês acreditam que eu falei umas 2 ou 3 frases do que eu preparei, o resto foi tudo agora de momento? Com certeza Deus precisava dar esse recadinho à vida. Portanto, meu irmão e minha irmã, acolha. Não feche os corações. Acolha, porque Deus quer fazer um milagre na sua vida. Porque você é escolhido como José. O pequeno homem, apenas um carpinteiro, um simples homem, pequeno, como eu sou pequeno, como você é pequena, como você é simples, Deus te escolheu. Porque na sua simplicidade e na sua pequenez que Deus quer fazer o grande milagre. Por isso Ele olhou para você e Ele te escolheu para ressignificar as coisas da vida, para que você seja um verdadeiro milagre. E eu digo aqui, para mim, milagre não é cura de doença. Milagre é uma pessoa que consegue deixar de ser vítima, se torna protagonista e ainda mais abençoar aqueles que foram causa da sua dor. Este é o verdadeiro milagre. Olhe para a imagem de São José neste momento. Você vai aí ter o ícone de São José e vai, então, ouvindo essa música, eu convido você a fazer a sua oração. Simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Simples José e nada mais. Eu tão
simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Amado irmão, ouça a música. Inspirado nesta música, faça a sua oração pessoal. E nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Senhor Jesus, acolha cada uma dessas pessoas que estão curvando a cabeça agora diante do Senhor. Nós não estamos reunidos no mesmo espaço físico, Jesus, mas estamos unidos na fé pela rede social. Eu tenho certeza que cada pessoa agora está curvando a cabeça diante do Senhor e está orando, está conversando com o Senhor. Jesus amado, eu peço um milagre na vida destes meus irmãos, o mesmo milagre da vida de José, o mesmo milagre que eu também experimentei na minha vida e tantos outros experimentam. Que esta noite, Jesus, seja a noite do milagre. Que esses irmãos e irmãs, em obediência à tua palavra, possam ressignificar as suas dores, deixando de ser vítima e se tornarem protagonistas das suas histórias. Uma história de vitória, uma história que não será pesada, uma história que não é doída, uma história onde não falta mais nada, porque o Senhor será tudo para nós. Jesus, dá esta graça do milagre na vida de cada irmão e irmã. Amém, amém, amém. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Convido você a rezar comigo a oração a São José. Esta oração escrita pelo Papa Francisco. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos a graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém, amém, amém. Pois sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa,
sou feliz, vivendo assim. Amado irmão, amada irmã, quero mais uma vez agradecer a sua paciência em me ouvir. Quero agradecer a oportunidade que você me dá de abrir meu coração. Como eu sempre digo, não sou doutor, não sou grande conhecedor da exegese, não sou professor, meu conhecimento não é lá muitas coisas, não é grande, mas eu me proponho aqui a partilhar com você da minha experiência. Talvez você possa achar que eu sou louco, não tem problema, mas é a minha experiência. É a minha experiência. Na minha vida, quem conhece a minha história sabe que eu tenho todos os motivos para ser vítima, mas eu escolhi não ser vítima. Eu escolhi ser protagonista da minha história. Né? Esse para mim é o maior milagre. Este é o maior milagre. Muito obrigado pela sua presença. Você que nos acompanha, quero convidar você, especialmente se você tem carro, amanhã é dia do trabalhador, dia de São José Operário. E nós temos uma comunidade aqui na paróquia dedicada a São José. Eu vou fazer a carreata às 17 horas. Você que tem carro, traga a sua carteira de trabalho. Você que está desempregado, você que está empregado, você que é empresário. Eu queria convidar você, vamos fazer essa carreata com a imagem de São José. E no final da carreata nós vamos passando aqui pelas ruas do nosso bairro, nós vamos então recolhendo mantimentos, é uma carreata solidária, e ao chegar aqui eu vou abençoar dentro dos carros, você, o seu carro e também os trabalhadores que estão dentro do carro, tá? E a missa das 18h30 também. Quem estiver aqui dentro da igreja, eu vou abençoar, e você pode acompanhar a missa pelo Facebook da paróquia, porque, infelizmente, a nossa igreja, de acordo com as novas normas sanitárias, é para só 80 pessoas, somente 80 pessoas. Não temos jeito de colocar mais pessoas, né? Então, a hora que a lotação da igreja estiver completa, nós não podemos acolher ninguém mais, mas nós vamos transmitir a missa amanhã, às 18h30, também com a bênção. Segura aí na sua casa a sua carteira de trabalho. Se tem alguém desempregado, eu convido você, faça o convite para a pessoa, vamos participar da missa com o Padre Joel, né? Dá o endereço, né? Se a pessoa estiver na sua casa, convida ela para participar, quem está trabalhando e tudo, porque assim nós queremos abençoar, porque a bênção de Deus, eu tenho certeza, vai chegar no coração de todos e de cada um de vocês, tá bom? Então, amanhã, às 17 horas, se você tem carro, eu te convido, vem para a carreata, e no final eu vou aspergir seu carro com água abençoada, e para cada pessoa, olha, eu sempre dou um presentinho, não é verdade? Isso, desde quando lá de São Sebastião e São Vicente, toda festa, toda celebração eu dou um presentinho, mas esse presentinho que eu vou dar amanhã, ele vai ser diferente. Vocês já ouviram falar da sacolinha de São José? Eu podia ter trazido aqui, me esqueci, desculpa. Vou entregar uma sacolinha de São José. Né? Na sacolinha de São José, olha, meu filho, já devia estar voltando. Na sacolinha de São José, eu vou convidar você, diante da sua generosidade, né? A sacolinha de São José funciona assim, as pessoas acham, para serem o dinheiro ser abençoado para ele render, a pessoa põe o dinheiro ali na sacolinha de São José, deixa ele ali e depois ele começa a gastar esse dinheiro, não é assim que funciona? Como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer diferente. Vou te dar uma sacolinha de São José, ali naquela sacolinha de São José, você vai colocar uma importância da sua generosidade. Sabe quando a gente consulta assim o coração? Eu queria colocar aqui algo da minha generosidade como uma gratidão por tudo que Deus tem feito por mim, por tudo que Deus faz por mim. E aí você vai colocar a sacolinha, olha gente, olha que bonitinha a sacolinha de São José. Olha aqui, se você falar que é sacolão, vocês vão ver, tá? Sacolinha de São José.
E aqui atrás, vocês vão entender agora, aqui atrás está um escrito, não sei se vocês conseguem ler, mas eu vou ler para vocês. E para eu ler, eu vou ter que virar ela para mim. Então, na sacolinha está escrito assim: com São José, reformamos a casa da sua esposa, Maria Imaculada Conceição. Neste ano dedicado a São José, o que eu queria pedir a você? Você vai pensar assim: nossa, Deus me dá tanta coisa, eu tenho tanta coisa, eu tenho mais do que eu mereço. E você vai tirar uma importância, como sinal de gratidão, vai colocar aqui dentro. Você vai fechar a sacolinha. Fecha a sacolinha. Peço a você que venha à missa aqui na paróquia São Geraldo, traga a sua sacolinha. Aqui na igreja vai ter uma mesa de plantão. Nossa Senhora, acho que veio tão perto aqui que eu sumi aqui. Você então, traz a sacolinha, que vai ter uma caixinha. Você vai abrir a sua sacolinha, vai derramar a sua generosidade nesta caixinha, ali vai ser depositada a sua generosidade. Quem estiver aqui no plantão vai te entregar uma pequena lembrancinha em gratidão pela sua generosidade, e você vai levar de volta a sua sacolinha, ela é sua, né? Olha que bonitinha, gente, não é? Ela é sua, você leva a sua sacolinha de volta, juntamente com uma medalhinha de São José, para que você possa usar essa medalhinha, para que São José te inspire. E a partir de hoje, né, que a gente está estudando sobre São José, você está vendo quanta coisa linda de São José? Você não está vendo tanta coisa bonita que a vida de São José nos ensina? Então, quando você estiver com aquela medalha, você olhar para aquela medalha, não tenhas medo. Por mais difícil que seja a situação, por pior que seja o chão que sumiu debaixo dos seus pés, Deus está com você. E aí você vai fazer essa oferta, e essa oferta você vai estar me ajudando a terminar a igreja de Imaculada Conceição, onde a gente quer colocar o piso lá na imagem. Na imagem não, na igreja de Imaculada Conceição, para termos mais um lugar de culto aqui na nossa paróquia. Então fica aí o convite, vem para a Carreata, especialmente você que mora aqui em Belo Horizonte, mora aqui perto do bairro São Geraldo, você que mora no bairro São Geraldo, você que é amigo do meu primeiro amor, você que é meu amigo lá da paróquia, meu primeiro amor, paróquia São Sebastião e São Vicente, vem para a Carreata, por favor, vão dar esse testemunho de fé, porque agora nós estamos entendendo mais um pouquinho São José, tá bom? Ó, vou te dar a bênção, que eu já falei demais. Beijo do Padre Marlindo do São Geraldo. E até amanhã, se Deus quiser. Agora eu vou te abençoar, hein? Posso te abençoar? Posso? O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. E que o Senhor te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Ô irmão, muito obrigado por você ter paciência comigo, porque além de eu ser o Padre Marlindo do São Geraldo, eu sou o padre que mais fala, o padre que fala demais, né? Mas é uma partilha do coração. Eu falo porque eu me sinto muito à vontade com você, que faz parte da minha história. Tchau, beijo, até amanhã na missa, às 18h30, ou na Carreata, às 17 horas. Tchau, com Deus.